Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos e nós vamos falar agora da notícia da BBC News, mostrando aqui que os reservistas que foram convocados lá pelo IDF, pelo Exército de Israel, estão começando a se apresentar para serviço e eles estão planejando realmente uma ofensiva para conseguir conquistar Gaza totalmente e não sobrar mais nada, sabe? Então vamos falar sobre isso. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante e eu agradeço a todos. Vamos lá então, amigos. É o seguinte, notícia aqui da BBC, eu quero ir acompanhando aqui tudo, porque a notícia fala muita coisa para a gente fazer uma atualização aqui. Então tá falando que milhares de reservistas se apresentaram para a ofensiva que vai conquistar a cidade de Gaza e que as forças já estão se movendo já para os arredores dos últimos baluartes ali do Hamas, das últimas fortalezas do Hamas. E a cidade de Gaza está sob forte fogo israelense de artilharia e bombardeio. Aí o que acontece? Hoje nós estamos falando aqui na quarta-feira, né? Que os palestinos eles estão falando que mais de 50 pessoas foram mortas desde ontem, meia-noite. E as forças militares dos resistentes estão falando aqui que mais de 20 mil pessoas já saíram nas últimas 2 semanas, já saíram de Gaza, foram para os acampamentos de Israel, mas ainda tem mais de 1 milhão de pessoas que estão ficando ainda, que ainda estão lá em Gaza. Agora, a grande dúvida, a grande questão de todas, deixa eu colocar um mapa aqui enquanto eu falo desse ponto, antes da gente voltar para a reportagem. A grande questão aqui que fica é o seguinte: é muito dito que as forças do Hamas impedem a população de sair da faixa de Gaza e usam a população como escudo. Isso é o que Israel fala na maioria das vezes. Então a gente tem que ter isso em mente. Essa área toda aqui em vermelho, ó, é a área que ainda está em disputa. E esses bairros aqui, ó, de Gaza, é onde está tendo mais atividade. Tá vendo esses pontinhos aqui que parece um alvo aqui, ó, vermelho com branco? É onde está tendo as atividades do exército de Israel. Eles estão falando que estão... porque o mapa aqui está deitado, né? Então a gente deveria encarar ele. Então o sul está mais para cá, ó. Eles estão falando que eles estão pedindo para a população sair desses lugares e ir mais para o sul, que é essa região aqui, a região de Khan Yunis. Porém, eles alegam que a população está se recusando aí. Porém, na verdade, o que é isso? A gente tem que avaliar se isso é realmente a população não querendo ir, ou se o que está acontecendo de fato é o Hamas impedindo a população de ir e falando que a população não quer ir. Aqui está falando que as Nações Unidas estão falando que se for tirar todo mundo de lá, vai ser no meio ao bombardeio e tudo mais, vai ser uma tragédia muito catastrófica e tudo. Porém, fica esse dilema. A gente não sabe se, na verdade, é o Hamas que está segurando ou se... Eu imagino que deva ser o Hamas que está segurando. Agora, no último mês, as forças de defesa de Israel falaram que chamaram mais de 60 mil pessoas. Aqui, ó. A operação chama Carruagens de Gideão 2, que é a próxima fase que está sendo lançada para tomar conta de pelo menos 75% da região de Gaza. E desses 60 mil que foram chamados, mais de 20 mil já estão mobilizados, já se apresentaram e já estão começando essa questão da ocupação dessa parte lá de Gaza que ainda está em disputa. Agora, o que acontece? O primeiro-ministro lá, o Benjamin Netanyahu, ele falou que só vai parar quando for tudo conquistado. Porque olha só, aqui ele anunciou aqui, ó, que ele teve uma negociação indireta
de um cessar-fogo com o Hamas e esse acordo foi quebrado. Então agora ele está falando que vai até acabar. Vai até acabar. Aqui, ó. Tá falando que o objetivo deles é derrotar o Hamas e soltar todos os reféns. E ainda existem 48 reféns ainda. Dos 48, eles acreditam que 20 ainda estão vivos. Aí você tem aqui falando que a família tem pessoas, não é a família, todas as famílias, mas tem pessoas das famílias que estão falando que essa ofensiva pode colocar os familiares em perigo, é óbvio que vai colocar os familiares em perigo, e pediu para fazer uma negociação com o Hamas. Porém, gente, a gente tem que considerar aqui sempre o seguinte, aquela política do Hamas de que com eles não existe negociação. O Hamas quer a vitória, o Hamas quer a destruição total de Israel. Como o Hamas ele quer a destruição total e completa de Israel, como que você consegue negociar com eles? Olha aqui a fala aqui dessa menina aqui, que é filha de um dos reféns que foi achado, que foi recuperado morto na última semana. Ela falou isso no funeral do pai. Olha aqui, ó. Pare a guerra e traga todos os reféns com um acordo. Os mortos e os vivos. Então, o que ela está falando é isso. Porém, será que isso é possível? Aí está falando aqui que o chefe do Estado-Maior, o general Eyal Zamir, está falando com o Benjamin Netanyahu para a gente tentar uma trégua. Estão tentando negociar uma trégua de 60 dias para tentar ver se consegue fazer um acordo. Porém, o único acordo, e nessa trégua de 60 dias, eles ofereceram para soltar metade dos reféns. Porém, o único acordo que o Netanyahu falou que ele aceita Hamas desarmado e todos os reféns soltos. Agora, uma coisa que a gente tem que considerar aqui é o seguinte. Olha para você ver a situação que fica. O que acontece? Se o Hamas se desarmar e soltar todos os reféns, Israel não vai matar os soldados do Hamas, vai prender, não vai matar e vai acabar a guerra. Então, se o Hamas fosse tão bonzinho assim e quisesse acabar com essa guerra, bastava ele colocar as armas no chão e soltar os reféns. Vocês já pensaram o que aconteceria se fosse o contrário? Sabe o que acontece se Israel soltar as armas? Se Israel soltar as armas, o Hamas mata todo mundo até acabar tudo e não sobrar mais ninguém em Israel. Isso é o que acontece. Então a pergunta que a gente tem que fazer para pensar sobre esse assunto é: como que você lida com uma situação que é essa? Se um lado bota a arma no chão, bota as armas no chão, você vai ter paz. Se o outro lado, que é Israel, colocasse as armas no chão, o que você vai ter vai ser um genocídio completo e generalizado. Aí, mesmo assim, o Zamir aqui, que é o chefe do Estado-Maior, ainda falou, mesmo ele tendo essa discordância com o Netanyahu, ele ainda falou ainda que nós vamos aumentar aqui as operações, nós não vamos parar a guerra até derrotar o inimigo. Isso foi o que o Zamir aqui falou. Aí você tem falando aqui, isso aqui é imagens lá de Gaza e tudo mais, dos hospitais, falando que os hospitais já estão muito cheios, já estão mais do que lotados, que não tem condição de receber mais ninguém. Hospitais de Gaza, não hospitais de Israel. Hospitais de Gaza são esses aqui, ó. Os pontinhos azulzinhos aqui, ó. Você tem um aqui, 2, 3, 4, 5. Não são hospitais que a gente poderia dizer assim que são do Hamas, mas são lá de Gaza, né? Então, a situação que está colocada, gente, é exatamente essa. Como que você pode analisar uma guerra dessa? E quando você tem a opinião pública muito... não a opinião pública, mas a mídia e toda a mídia internacional contra Israel. Israel pode ter cometido algum excesso?
Pode, mas muitos desses excessos se dão devido ao próprio comportamento do Hamas. Uma vez que o Hamas se utiliza da população de Gaza como reféns, como escudo. Ele se utiliza de hospitais como quartel-general deles, eles fazem hospitais, fazem escolas. E eles querem colocar a população na frente deles, porque o que se diz é que para o Hamas, quanto mais civis morrerem, melhor para eles, porque eles vão conseguir mais ajuda externa para o Hamas. E ao mesmo tempo, você tem essa opção de que, numa hipótese e tudo mais, se o Hamas conseguisse colocar Israel para colocar as armas no chão e parar de lutar, Israel seria totalmente eliminado, destruído. Então, como que você faz negociação com uma população dessa? Então, eu queria trazer essa atualização para vocês. Essa parte aqui de Israel e tudo mais, eu estou começando a fazer agora, então ainda estou me familiarizando, mas eu quero crer que com o passar dos tempos eu vou ir melhorando aqui aos poucos e vou trazendo aqui para vocês todas as informações desse conflito aqui de Israel-Hamas. Tá joia? Muito obrigado, meus amigos, a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, cada inscrição é muito válida e até o próximo vídeo.